falando sobre bênçãos espirituais. É hora de chegar a mensagem aqui, meu Deus do céu. A gente está falando sobre bênçãos espirituais, a herança das bênçãos espirituais. E eu gostaria de estar frisando um pouco sobre essa questão do legado, questão da herança espiritual que carregamos. E o exemplo de Timóteo é um exemplo que deve ser colocado como confiança, como crédito, como esperança para todo cristão que tem conhecido a Cristo, a revelação de sua verdade. Para quem não sabe, Timóteo ele é filho de pai grego. Ele casou com a sua mãe, casou com uma judia, e nessa união nasceu esse jovem. Um jovem que, creio, pela história dele, foi um jovem que ficou limitado na sua mudança e na decisão de viver algumas transformações na sua vida. Decisões essas que foram limitadas por seu pai, que não se converteu, provavelmente, ao cristianismo. Provavelmente esse pai, que não tem um nome escrito na palavra de Deus, apenas limitou a Timóteo a que mantesse a tradição judaica sobre a sua vida. Tanto que você vai perceber que a circuncisão de Timóteo não aconteceu por causa da questão judaica. Foi impedido pelo seu pai de seguir a prática judaica da circuncisão, que era uma prática muito comum na infância de uma criança. Então observe que Timóteo cresceu, e só depois de adulto, quando seu pai já não estava mais presente, que Timóteo, através de Paulo, é convencido por uma questão de recepção, para que não houvesse dificuldade de pregar o evangelho para um público judeu. Ele então fez a sua circuncisão, que é um pacto que era muito comum entre os judeus, para poder mostrar a aliança sendo aplicada, para mostrar um momento divisor na vida daquele que está fazendo ali, um momento de dedicar aquilo que é um princípio judaico, para fazer parte da família judaica. Então a criança desde cedo cortava o prepúcio do seu órgão genital, o jovem de linha, no caso masculino, era necessário fazer a circuncisão, era circular, cortava o prepúcio como um pacto, saía sangue, forma de aliança, porque era um pacto de sangue. E nessa sua questão de fazer esse pacto ainda cedo, essa criança já era introduzida na aliança, que era a aliança que foi exigida por Deus para os judeus fazer parte de todo o propósito, todo o pacto. E aí ele era ensinado sobre a Torá, ensinado sobre a palavra de Deus. Eu estou tentando aqui resumir para ficar um pouco mais prático a nossa aplicação que queremos fazer aqui. Só que como Timóteo tinha o seu pai grego, que não aceitava esses ensinos judaicos, ele passou toda a sua infância e adolescência impedido de praticar essa circuncisão. Seu pai morreu, sua mãe, então, sendo ela uma cristã, não judia, apesar de ser judia, se converteu ao cristianismo. Ela conheceu o evangelho, e a sua avó também, por conhecer o evangelho, começou a ensinar a Timóteo a respeito de Cristo, a ensinar a Timóteo a respeito da fé cristã. Nessa trajetória, Timóteo conhece Paulo, e ao conhecer Paulo, Paulo viu em Timóteo um potencial para seguir a carreira de apóstolo, de pastor, conduzir a igreja de Cristo. E vendo em Timóteo esse potencial, Paulo pensou em investir em Timóteo. Timóteo tinha algumas debilidades, comum a qualquer ser humano. Timóteo tinha uma enfermidade, que era no estômago, que foi aconselhado por Paulo a ele beber de vez em quando um pouco de vinho, para que amenizasse essa dor que ele sentia no estômago. E além disso, Timóteo tinha um problema de questões psicológicas. Ele tinha alguns temores, ele tinha timidez, ele era muito acanhado. E para ele viver a substituição do ministério de Paulo, para assumir o lugar que era para ele, e isso estava muito próximo de acontecer, que era ser pastor na igreja de Éfeso, para Timóteo era algo totalmente inatingível, porque ele estava ali para substituir Paulo, o grande apóstolo daquele tempo. Então isso causava muitos temores nele. Então Paulo precisava despertar ele, a ponto de dizer para ele: desperte o dom de Deus que há em você, que foi lhe dado pela imposição de presbítero. No dia que oraram por você, você recebeu esse dom. E Paulo exalta a Timóteo por causa das suas qualificações. Timóteo aprendeu, como nós acabamos de ler ali, ele aprendeu com a avó, Lloyd, e com a mãe dele, Eunice. Ele conheceu a vida cristã e ele teve uma fé não fingida, uma fé que não era uma maquiagem. A sua mãe e a sua avó passou uma fé sincera para ele.
Era um jovem que cresceu no lar, que tinha uma vida cristã, levando Deus a sério. E isso afetou profundamente a vida de Timóteo. E esse legado espiritual despertou em Paulo o interesse de investir mais na vida de Timóteo. Mesmo estando num ambiente controverso, com um pai grego que não apoiava o judaísmo, teve que esperar um tempo determinado até que o pai saiu de cena. Então, muitas vezes isso é possível acontecer. Deus tem que permitir que você aprenda a conviver dentro de um lar, muitas vezes conturbado, um lar com divisões de fé, com pensamentos totalmente contrários daquilo que você está sendo trabalhado, para que seja formado em você muita coisa, para que seja trabalhado em você convicções, para que seja reafirmado sua fé. Então, a questão de Timóteo crescer num ambiente assim o preparou e com certeza o ajudou a ser o homem apropriado para ser o pastor da igreja de Éfeso e poder assumir o lugar de Paulo, que não era um lugar muito fácil. Paulo escreveu essa carta e essa foi a última carta dele. Paulo escreveu uma carta que tem um cunho muito pessoal. Das demais cartas que Paulo escreveu, essa é a carta mais emocionada que tem. É uma carta de alguém que está se despedindo. É uma carta de alguém que está sabendo que o seu tempo está acabando. E após escrever essa carta, Paulo, logo, alguns dias depois, foi conduzido para a sua execução. E a execução que Paulo sofreu por ser romano, não poderia ser crucificado, porque ele tinha essa cidadania por naturalidade. Paulo então foi decapitado, porque era uma forma de execução, por ele ser um cidadão romano. Num só golpe ele perdeu a sua cabeça, e ele sabia que o seu tempo estava chegando. E essa carta emocionada, com certeza, foi muito apropriada. Um homem que está morrendo, ele não está preocupado em incentivar a pessoa. Um homem que a sua vida está no fim, ele não está preocupado com o bem-estar da igreja, com o bem-estar de alguém que está à sua volta. Mas Paulo mostra o seu caráter. Paulo mostra a sua postura. Paulo mostra para o que ele veio. Até mesmo nos últimos momentos da vida de Paulo, Paulo não deixou de pensar na vida de Timóteo, na sua formação ministerial. Paulo não pensou de preocupar-se com o bem-estar ministerial da igreja, porque ele estava preocupado com os falsos mestres. E olha, quem é que vai se preocupar com isso na última hora da sua vida, para que Timóteo esteja preparado para enfrentar falsos mestres? Então veja que Paulo deixou um legado muito bonito, não só Paulo, mas principalmente a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. E isso nos leva a pensar profundamente sobre o legado que estamos deixando para a nossa família, sobre o que deixamos para os nossos filhos, para os netos, porque nós temos uma responsabilidade muito profunda na vida deles. De alguma maneira você marca a história da sua família com o que você é. Diante disso, nós pensamos em muitos textos bíblicos que falam da forma oposta, como isso pode se apresentar na vida de alguém. Se você é bênção ou se você é maldição na vida da sua família. Se você é alguém que está levando um legado de vida, de fé, de esperança, de superação, assim como Eunice e Lloyd levaram para a vida de Timóteo, e Paulo contribuiu com isso, ou se você é alguém que de repente na sua vida tem só marcado negativamente a trajetória da sua família. E aí que nós precisamos entender como isso pode ser resumido na questão espiritual. O que eu sou, o que faço, será que pode de alguma maneira perpetuar na vida da minha família? Será que existe um legado de maldição que posso estar carregando dentro da minha casa? Será que eu posso estar sendo quem eu sou, não por causa da minha culpa, mas por causa da culpa de outro? Como lidar com esse tipo de problema? Em Êxodo capítulo 20, que é um versículo muito usado para poder se assegurar a respeito da maldição sobre uma família ou não, as pessoas confundem muito esse versículo. Capítulo 20, verso 5 diz assim: não as adorarás, e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E, na contramão disso, faço misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ao analisar esse texto, do versículo 5 ao versículo 6, você vai perceber claramente que o que Deus está falando sobre aqueles que adoram imagem de escultura, sobre aqueles que levantam um outro Deus que não é Ele, sobre aqueles que fazem devoção a uma outra imagem, ou uma outra entidade que não é Deus. E Deus havia dado instruções severas ao povo de Israel. E para essa
para essa idolatria, para esse tipo de pecado hediondo. Deus diz: eu sou Deus zeloso. E a palavra zeloso aqui, ela vem da raiz ciumento. Eu sou um Deus ciumento, e não divido minha glória com ninguém, não divido a minha honra com ninguém, não divido o meu louvor e o meu reconhecimento com nenhuma entidade. E aqueles que assim praticarem esse tipo de idolatria, o texto deixa bem claro, não só ele, não só aquele que praticou, assim como eu visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a maldição está condicionada a uma prática de idolatria que é muito comum, um filho imitar o pai, uma geração posterior continuar levando adiante a idolatria praticada pelos seus avós. E obviamente qualquer pessoa que cultua alguma coisa que não é Deus, isso pode ser dinheiro, isso pode ser a si mesmo, a egolatria, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, pode sim incorrer em risco sério de gerar uma maldição que se perpetua de geração após geração, como também o anular dessa prática pode mudar profundamente isso. Observe que o povo de Israel, e quando Deus fala sobre isso, ele repete também em Deuteronômio 34, ele continua falando sempre sobre o mesmo tema: a idolatria, levantar imagens de escultura, adorar outros deuses. Deus castigará esta geração, e não somente esta geração, mas também a geração dos seus filhos e dos filhos dos teus filhos, até a terceira e quarta geração. Então, isso está bem claro na Bíblia, para que a gente não confunda. Agora, pastor, na contramão disso, me ajude a entender o que pode estar acontecendo então, porque sobre a minha vida, eu percebo que ainda existe alguns resíduos, não de bênçãos, de heranças espirituais, mas de maldições de heranças espirituais sobre a minha casa, sobre a minha família. Na minha família, na família dos meus avós teve divórcio, na família dos meus pais teve divórcio, e na minha família também tem divórcio. Eu venho de um lar que existe muitas coisas que se repetem, problemas financeiros que se repetem da geração da quarta, da terceira, da segunda e agora com a minha geração. Como posso então lidar com esse tipo de coisas? E você sabe que existe muita gente, mercadores da fé, que acabam aproveitando-se desse assunto, onde o povo que ouve tem um entendimento muito frágil, e acabam se tornando refém de qualquer manipuladores do entendimento, e que se vendem, negociam, colocam qualquer coisa a fim de remover tal maldição, fora o arrependimento, fora qualquer outra prática que seja fundamental para que essas coisas de fato transformem, mude o modo de viver. E eles tomam como paliativo qualquer tipo de remédio para poder neutralizar essa maldição ou mudar o curso que vem gerando peso sobre esta família, ou vem gerando algum tipo de divórcio sobre esses casamentos. E como compreender isso à luz da palavra? Aí, por fim, usam Ezequiel 18, para tentar, então, explicar que esse tipo de efeitos colaterais pode não acontecer. Utilizam Ezequiel 18 para usar como reflexão sobre a responsabilidade pessoal. Que a responsabilidade é pessoal e que Deus jamais vai fazer com que o filho pague pelo pai, ou o neto pague pelo avô, ou assim por diante. Só que não entender Ezequiel 18 pode também complicar mais ainda e permanecer mais ainda sobre essa família, sobre esta geração, o mesmo problema de uma geração anterior. Porque o que Ezequiel 18 está dizendo é sobre a responsabilidade do delito cometido. Porque quando Ezequiel profetiza, no capítulo 18 de Ezequiel, por isso que eu falei que eu preciso aqui de uma quinta-feira para abordarmos este assunto, observe que ao falar sobre o capítulo 18 de Ezequiel, Ezequiel não está em hipótese alguma dizendo que o pecado é da pessoa e simplesmente acabou, e esse pecado que essa pessoa cometeu não vai jamais passar para o filho ou assim por diante. Não é isso que Ezequiel está dizendo. Ezequiel está falando sobre o delito que está sendo cometido e a punição que merece ser dada àquele que cometeu certo delito. Veja que ele é muito explícito. Capítulo 18 de Ezequiel, ele diz a partir do verso 4: eis que todas as almas são minhas, todas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada. Olha agora Deus colocando quais são as razões de ser punido ou não punido.
não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu que veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre os homens, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Agora, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juro, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Aqui você vai entender agora o que o profeta Ezequiel está dizendo. Ele está falando sobre delitos cometidos, sobre aquilo que já foi orientado a não ser praticado pelo povo de Deus. Aquele que cometer tal delito e que violar a lei que está em vigor, ele deve ser punido. E não o filho ser punido pelo que ele fez. Porque o que acontecia? O pai poderia ser punido, e aí muitas vezes o filho também era punido com o pai, executava o filho junto com o pai, executava os netos, e às vezes dizimava toda uma família por causa do pecado de um pai. Isso não é um ato que era para posterior, isso era um ato consumado na hora. O pai pecou, cometeu um delito, ele roubou, então pelo roubo dele, matavam-se todos da família. E aí Ezequiel, na profecia dele, Deus está dizendo que limita esse tipo de penalidade. Se é o pai que roubou, é o pai que tem que ser morto. O filho não pode morrer pelo pai. E ele não está falando aqui de legado de geração, de que o pai pecou e agora o filho seria punido por causa do pai, ou o neto seria punido por causa do avô. Nada disso. Ele está apenas dizendo para um ato que deveria ser praticado na hora e uma sentença que deveria ser praticada no ato, no mesmo instante. Então essa sentença ficou limitada apenas a quem cometeu o delito. Isto. Agora, entendendo isso, nós vamos agora entender um pouco mais sobre a questão daquilo que vem como resultado final sobre a vida de alguém. Quando eu olho para Daniel, capítulo 9, Daniel foi levado para o cativeiro. Daniel é um homem justo. Daniel é um homem temente a Deus. Quem está me acompanhando? Daniel é justo. Daniel é um homem temente a Deus. Daniel é um homem que orava 3 vezes por dia. Daniel é um homem que se afastou da idolatria, não abraçou a idolatria. Deus sempre foi prioridade na vida de Daniel. E Daniel parou então para recapitular tudo o que estava acontecendo sobre a sua geração. Capítulo 9 é o capítulo em que Daniel se dobra diante de Deus e começa então a fazer confissões. E as confissões que Daniel faz é pelos pecados dos pais que foram idólatras. Porque Daniel foi para cativeiro. Daniel ficou preso na Babilônia quase 70 anos. Mas lembre-se, ele está agora tendo uma consciência que ele não está lá por causa dos seus pecados. Ele está lá no cativeiro por causa dos pecados dos seus pais. Quem está me entendendo? E por ele estar no cativeiro por causa dos pecados dos seus pais, no capítulo 9 ele levanta uma voz de clamor a Deus, orando pelos pecados cometidos pelos seus pais. Pastor, então eu tenho que orar para que Deus perdoe meus pais? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Se teus pais já morreram, você não tem que orar pelos pecados dos seus pais. Aqui nós precisamos entender que a oração é consciência que Daniel teve da geração anterior a ele, que não levou Deus a sério, que não respeitou os princípios divinos, e que trataram isso com desdém. E agora a geração estava sofrendo os efeitos colaterais que foram avisados por Deus. Que esta geração seria cativa, se elas não atentassem para o mandamento de Deus exclusivo, de que Deus é um Deus único, que não aceitaria a idolatria, que não aceitaria que seu povo se curvasse a outros. E quando eles não atentaram-se a isso, a maldição veio, a ameaça de Deus se cumpre. Independente de quem faça parte do contexto,
todos acabam entrando na mesma herança de maldição que foi impetrada sobre o povo de Israel. Todos, justos e não justos, temente a Deus e não temente a Deus, todos acabam fazendo parte do mesmo ambiente. E é aí que Daniel, homem justo, temente a Deus, que percebe o que está acontecendo, e ele começa a orar pelos pecados cometidos pelos seus antepassados. E a oração de Daniel deixa claro, ele não está orando para Deus perdoar os pais que morreram, mas ele está orando para que esse ambiente hostil, que agora ele tem consciência, que foi uma desobediência, que foi passando de geração a geração, que ela seja agora resolvida na sua geração. Que esse legado de mentira, que esse legado de violência, que esse legado de repetir os mesmos erros dos pais, não seja perpetuado pelos filhos, pelos netos, mas que esse arrependimento pelo qual ele ora, seja não só um arrependimento na sua oração, mas que seja também uma mudança de atitude da geração que agora está vivendo. Porque o legado aqui, nós estamos falando de uma época em que não existia, por exemplo, Sigmund Freud. Então qualquer coisa que poderia ser dita, poderia falar em maldição hereditária, maldição que você está conduzindo sobre a sua vida, porque seus pais não deram certo, seus avós não deram certo, seus bisavós não deram certo, então você também não vai dar certo, porque você é a quarta geração. E não é isso que a Bíblia está ensinando. E não entender isso, você vai começar a se tornar passivo, em vez de ser ativo. Você vai aceitar isso e não reagir em direção a isso, para que mude esse ciclo vicioso dentro da sua casa. Não vai tomar uma atitude para que esta questão mude. E aí você se torna refém ou herdeiro de algo que é ruim. Por exemplo, alguém que é filho de um traficante que foi assassinado, e que tudo que ele tem de riqueza foi do tráfico, tudo que ele tem de bens foi do roubo, tudo que ele conquistou foi de erro, de corrupção, foi tirando vida, foi lesando vida. Esta herança, o filho, ele recebe por direito. A única coisa que ele pode fazer é, juridicamente falando, é abrir mão e dizer, eu não quero essa herança para a minha vida. Eu abro mão dessa herança. Agora, por lei, ele tem direito, porque ele é herdeiro e seus netos são co-herdeiros com ele. Isso é bíblico. Ele pode ser temente a Deus, ele pode ser crente em Cristo, mas ele herdou uma herança de sangue. Ele herdou uma herança de mentiras. Ele herdou uma herança de corrupção. E, consequentemente, herdou consigo as maldições das violações da palavra. Quem está me entendendo? Tudo aquilo que foi violado pelos seus pais, pelos seus avós, ele está carregando como uma herança sobre ele. E é uma herança ruim. Por mais que ele tema a Deus, por mais que ele confie em Deus, por mais que ele seja dizimista, por mais que ele oferte e faça o melhor pelo reino de Deus, mas aquilo da qual ele faz parte é uma herança de maldição. Custou sangue, custou vida de alguém. Então, quando eu entendo isso, não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta levar todo tipo de pessoas que têm comunhão com Deus, intimidade com Deus para minha casa, para repreender mal. Por isso que não me convide para ir para a sua casa para ungir parede, ungir panela, porque isso é contrário à palavra de Deus. Não pense que ungir coisas vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, vai mudar seu casamento. Não é unção que transforma, é arrependimento que transforma. E arrependimento está condicionado a abandonar o pecado, abandonar a mentira. Enquanto você mantém isso na sua casa, você continua dando legalidade à maldição na sua vida. Porque foi muito claro que falamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre, aquele que mantém, aquele que perpetua as transgressões. O que? Transgressões dos meus avós, meus pais. Se eu continuo encobrindo isso, porque isso é uma vida que me traz conforto,
Eu não quero abrir mão disso porque isso me traz tranquilidade financeira. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é fácil tomar decisões. Não é fácil, mas você precisa entender que aqui não é questão de uma maldição, simplesmente no mundo espiritual. Isso é uma repetição de comportamento. Repetindo o comportamento errado dos seus antepassados, você mantém sobre a sua vida maldições que nunca vão ser removidas, nem com oração, nem com nenhuma mandinga de fé cristã. Não adianta procurar a igreja que coloca sal grosso na sua cabeça. Não adianta procurar a igreja que bota galho de arruda na sua orelha e diga para você, vai para casa, você está bem, vai para casa que você está liberto. Não adianta. A Bíblia diz, arrependei-vos, 1 Pedro 3,15, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É preciso se arrepender e se converter. Converter é tomar uma posição oposta. Se a tua vida era cheia de mentira, repetindo a mentira dos seus pais, repetindo a mentira dos seus antepassados, o que você tem que fazer é ir na contramão de tudo isso. Se a sua vida era uma vida de frieza, porque você veio de um lar frio, você veio de um lar violento, você veio de um lar onde o homem era machista, onde tudo se falava com agressividade, não havia romance, não havia diálogo, você não pode permitir que isso se perpetue, porque vai se consumar em um divórcio, vai se consumar numa violência, vai se consumar num lar onde há de repetir as mesmas dores que seus pais viveram. Então eu preciso romper com isso. Eu preciso dar um basta a esta prática. Eu estou falando para muita gente aqui, muitos que estão me ouvindo em casa. Eu disse que é um tema sensível, eu preciso de quinta-feiras para isso. Agora, o que precisamos entender, que mesmo num ambiente difícil que Lloyd e Eunice viveram, porque o seu marido e seu genro era grego, e não aceitava o culto judaico, e impôs limite, e esses limites foram seguindo até o dia que ele morreu. A partir do momento em que ele morreu, Timóteo se ver livre para servir com intensidade a fé cristã. O tempo de seu aprisionamento, os limites que estão sendo estabelecidos para você não podem ser suficientes para matar a fé que existe dentro de você. A Bíblia deixa bem claro que nem a morte, nem as coisas que ainda estão por vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não foi capaz de apagar no coração de Timóteo, da sua mãe e da sua avó, a chama da fé que um dia foi lançado dentro dele quando ele ouviu o Evangelho. Não importa qual o ambiente que você esteja vivendo, Deus um dia dará basta a tudo isso. Não importa a violência que você já sofreu, seja ela emocional, seja ela física, seja traumas da sua infância, da sua adolescência, o que eu quero te dizer, que você está diante de um Deus que nada pode separar você do amor dele, nada pode impedir ele de curar você, de mudar a tua história, de tornar você uma nova pessoa, que seja um canal de cura para outras pessoas. Mas não repita esse legado, não permita que essa dor faça você gerar feridas em outros. Não permita que as suas marcas de ter vivido violência seja uma forma de você tentar avaliar a si mesmo e achar que você tem direito de violentar. Não. Interrompa esse ciclo. Por isso que eu disse que o perigo de pregar de maneira distorcida a palavra maldição hereditária é que ela tira da pessoa a responsabilidade do seu pecado e transfere para os pais. Então elas vão se tornar uma pessoa sem vergonha, continuando praticando seus pecados e dizendo, eu não tenho culpa. A culpa é do meu pai, a culpa é do abusador, a culpa é daquele e esse. Não. Nesse nós teremos que prestar conta, porque todos terão que dar conta de si diante de Deus naquele dia. Então, irmãos, é com muito amor que eu lhes trago essa verdade esta noite. É com muita seriedade que eu lhes desperto para que você rompa esse ciclo na sua casa, para que você comece a viver uma história diferente sobre a sua vida, seja na saúde, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na sua relação como homem, ou na sua relação como mulher,
Seja lá o que for, você foi criado para ser o que Deus projetou para ser. Se você é homem, se você é mulher, se o seu corpo te mostra isso, então é para isso que Deus te chamou. Então ninguém vai confundir nada, nenhuma violência será mais forte do que os planos de Deus para a sua vida. Então você se renda àquilo que Deus já provou quem você é pela anatomia do seu corpo. Venha a Deus com o coração aberto. Seja sincero com as suas convicções, com as suas confissões. Abra para Ele o seu coração. Não permita que o sistema inverta os valores que estão dentro da tua alma. Você é o que Deus planejou. Você nasceu para viver esse plano, e esse plano é perfeito, mas vai lhe custar alguma coisa. Satanás tentou sabotar o processo. Durante o caminho ele tentou gerar muitas feridas para que você não cumpra esse propósito. E isso foi assim na vida de muita gente. Ele tentou na vida de José. Ele tentou sabotar o processo. Ele tentou criar traumas no coração de José. Eu conversava com Ângela em casa. José era para ser o homem mais traumático que já existiu. José era para ter feridas que poderia dizer para Deus: eu não quero ver mais meus irmãos. Mas José conseguiu fazer uma leitura adequada da sua história. E ele disse: o que vocês fizeram foi a mão de Deus para que me trouxesse a este lugar, para que hoje eu fosse canal de salvação para a vida de vocês. Só pode dizer isso quem foi curado durante o processo. Só pode dizer isso e dar nome, como disse José. Me chama a atenção uma coisa linda, que quando ele coloca o nome dos seus filhos, eu já falei sobre isso uma vez, ele colocou o nome de Manassés e Efraim. E para quem sabe a raiz do nome, Manassés quer dizer esquecimento, e Efraim quer dizer prosperidade. Parece que ele ouviu a palavra de Paulo lá na frente: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Eu não sei o que fizeram com você, eu não sei quantas coisas te fizeram com a tua alma, com o teu corpo, com suas boas memórias, mas eu quero te dizer que esse Deus é capaz de apagar essa dor do teu passado, fazer dela apenas uma cicatriz de experiência para fortalecer outras pessoas, fazendo da sua vida um legado. Isso não te matou, então o que não gera a tua morte te torna mais forte. Então se levante desse vale das suas desculpas. Pare de ficar no teu passado a vida inteira culpando quem fez, culpando quem te machucou, culpando o legado ruim da sua família. Porque nós estamos aqui hoje para viver bênçãos na herança espiritual de nossas histórias. Lembre-se das coisas boas, se atente para aquilo que é bom. Se atente para o privilégio que você está vivendo hoje, de ouvir Deus falar no seu coração. Pare de ouvir aquilo que foi ruim, pare de dar ouvido às marcas que geraram em você, e ouça uma palavra de esperança esta noite. Você é de Deus, Deus te gerou, Deus te escolheu, Deus te criou. Você poderia ter passado direto, não ter sido nem gerado. Você poderia não ter nascido. Então o privilégio de você ter nascido é um chamado de Deus para você. Para dizer que ainda antes de você nascer, ainda antes de você existir, Ele está dizendo para você: eu sou aquele que te formei, aquele que te gerei no ventre da sua mãe. Você ainda era um corpo informe, e eu já estava estabelecendo todos os planos da sua vida. Quem disse que seria fácil? Mas vale a pena. Vale a pena romper com tudo isso e pegar toda essa experiência e converter nela em algo bom, que coopere para a obra, coopere para o bem daqueles que foram chamados pelos projetos de Deus, pelo seu decreto. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer a você esta noite: tem sim, tem cura para a sua história. Tem sim, tem cura para esses traumas que você está vivendo. Eu não sei quais são as violências, eu não sei quais são as marcas, eu não sei quais são as lutas que você vem sofrendo todos esses anos em sua vida. Mas essa palavra hoje, e olha que esse mês de maio foi um mês desafiador. Que luta foi esse mês de maio, para que não chegasse esse momento. O inimigo fez de tudo para que essa noite não acontecesse. Eu sempre costumo dizer que o diabo só se levanta contra o projeto que ele percebe que vai dar certo. Se ouvir essa palavra fosse algo que não desse certo, tudo fluiria bem. Mas porque vai dar certo, o diabo fez de tudo para que esse trabalho de família não fosse realizado esse mês. Quantas lutas o Ministério de Família enfrentou assim que assumiu com Cássia e Gil desse trabalho. Todos que entraram com eles como casal para ajudar,
foi ajudando. A partir do dia seguinte, a luta levantou contra a vida deles. Isso é um sinal de que Deus está aprovando a obra. Quando a gente vive uma vida cristã que não fede nem cheira, a gente precisa se preocupar. Mas se você está vivendo uma vida cristã que leva a Deus a sério e levantou o inferno contra a sua vida, então sorria, está tudo bem. Deus está feliz com o chamado. Deus está concordando com a obra. Sorria, você está sendo filmado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu vou dizer para você que não é uma palavra de oração que eu vou dizer, estender, em nome de Jesus eu repreendo a maldição. Não, não. Em nome de Jesus, tome uma atitude para que essa maldição seja removida da sua vida. Faça como Zaqueu, quando ele conheceu Jesus, ele foi conversando. Quando ele tentou, superestimar Jesus, colocando Jesus lá em cima, e Jesus está ali ouvindo Zaqueu o tempo todo, não caiu ainda no ponto certo. Zaqueu não acertou a senha. Até a hora que Zaqueu abriu a boca e entendeu: se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado de alguém, eu estou pronto a restituir 4 vezes mais. Quando ele disse isso, Jesus disse: agora sim, agora veio salvação nesta casa. Se o que você está vivendo é um legado de mentira, se os bens que você desfruta é uma história de furtos e roubos no passado, a melhor coisa é você ser pobre. Abra mão disso, restitua, desfaça, manda isso para fora da sua vida, zere tudo, comece de novo. Você será próspero. Deus não vai te deixar faltar coisa alguma, porque você colocou Deus como prioridade na sua vida. Eu falo isso para você que está em casa. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Se for preciso, faça como Zaqueu. Se eu defraudei, se meus pais defraudaram, se meus avós, o que eu tenho, roubaram de alguém, eu estou pronto a restituir tudo, zerar tudo, para que de fato entre salvação na minha casa. As suas orações serão atendidas, o seu lar será restaurado, e você viverá a cura de Deus na sua história. Vocês podem glorificar a Deus com essa mensagem? Eu convido aqueles que podem estar de pé, por gentileza. Não é fácil ser escolhido por Deus. Aleluia. A missão e o chamado de Deus nos leva a viver esse tempo. Bota a som maior para dentro. Mais baixo um pouquinho. Não. Quem está pronto a dizer eis-me aqui? Quem está pronto a dizer eis-me aqui? Senhor, eu sou teu, fui escolhido por ti. Eu estou pronto a viver esse desafio. Em nome de Jesus. Cante comigo então assim, a esse Deus que conhece a nossa história. Um Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, serafins cantam, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. Um homem tão falho, reconheça isso. Os lábios, o Deus não canta. Assim viu de importante então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível.
então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não, como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Você ouviu Deus falar com você? Você tem vivido esse chamado na sua vida, cheio de desafio, e quer hoje viver uma história de mudança na sua vida? Eu te convido hoje a sair do seu lugar e vem à frente. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua família. Vem com a sua esposa, vem com o teu filho, vem com seu pai, vem com a sua mãe, mas sai do seu lugar. Se Deus falou no teu coração, se existe algo na sua vida que precisa ser rompido, se existe alguma coisa que precisa ser quebrada na sua vida e você quer tomar coragem hoje, vem à frente. Deixa eu orar por você. Pode vir. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti. Pode vir. Meu Deus, envia-me. Se Deus falou com você, venha. Como diz somente pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui. Você foi chamado para ser dele. Você foi escolhido por ele. Só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado na tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Então cante comigo assim: geração eleita, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me povo exclusivo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir.
a mim. E como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória? Somente pra tua glória. Ó Deus, eu trago a sua palavra à tua igreja, e eu sei que é teu Espírito que vasculha a nossa alma, é teu Espírito que fala as nossas convicções, é Ele que leva cativo, através de sua palavra, todo pensamento para a compreensão da verdade. E eu sei que é conhecendo a verdade que a verdade nos libertará. E eu lhe peço, Senhor, que cadeias que estavam retendo casamentos, de maneira que estavam indo em cursos errados, cadeias que estavam retendo vidas financeiras, que estavam mantendo pessoas sob misérias, cadeias que estavam retendo pessoas na vida de saúde, ó Deus, enfermidade, abalando constantemente, de geração a geração, por erros repetitivos, por situações que não foram quebradas, por posições que não foram tomadas, uma decisão diferente, e repetindo os mesmos legados, as mesmas práticas. Eu quero lhe pedir, Deus, que haja nos seus filhos hoje a mesma fé que houve em Eunice, a mesma fé que houve em Lloyd, que haja no coração deles hoje uma fé verdadeira, uma fé genuína, que não sejam mais refém de uma fé mesquinha, de uma fé meia boca, de uma fé cheia de dúvida, cheia de incredulidade, cheia de medo, de uma fé que se rende a tantas práticas erradas, que leva-os a acreditar em crendices de igrejas que não pregam a palavra, e que praticam todas as coisas para tentar encontrar liberdade. E eu sei que a verdadeira liberdade está em ti, porque a tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje eu preguei a tua palavra, Jesus, dizendo para eles, assim como Daniel orou, entendendo que ele não tinha culpa daquilo, mas ele assumiu a culpa. Ele disse: não só meus pais, mas nossa geração também pecou. E eu sei que o Senhor deu a Daniel uma palavra de esperança, que o tempo da disciplina estava acabando, e que o Senhor iria remover o cativeiro, e Daniel pôde contemplar isto. Assim eu te peço sobre a vida do teu povo, Deus, sobre cada área da vida deles, que eles possam assumir agora a responsabilidade, que confesse os pecados, que tome uma postura de humildade, que toda arrogância seja afastada, que todo erro, de todo desentendimento não seja mais o mesmo, que a partir de agora tome uma postura de humildade, de reconciliação, para que a paz habite, para que o mal se afaste, para que venha a ser anulado daquilo que vem gerando pensamento ruim dentro da alma, e que possa viver o novo de Deus na sua vida, e possa abrir a boca e dizer: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa em Cristo, e é para isso que Jesus veio. Eu oro por a igreja, eu oro por aqueles que estão em casa, que recebem esta palavra no coração, que dobrou o joelho, que parou o carro, que parou as suas atividades para poder fazer o que está sendo feito aqui agora. Em nome de Jesus, que você possa viver hoje um divisor de água na sua vida, e que em breve você venha trazer testemunho de uma nova história que você está vivendo na sua casa, que uma nova história que você está vivendo no seu casamento. Para a glória de Deus, eu oro por você, eu oro pela tua família. Vai em paz para casa, vai debaixo da graça, debaixo da proteção, que a mão de Deus continue cuidando de você. Eu oro por todas as famílias aqui, eu oro por cada casamento, eu oro por cada filho, por cada pai, e eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza-os em verdade, que o Espírito da verdade fale com eles, e que eles possam encontrar liberdade para a qual Cristo nos libertou. Eu oro por esta igreja, oro por aqueles que estão em casa, oro por aqueles que estão nos ouvindo, que não puderam estar conosco, que a tua bênção se derrame sobre cada vida, e que haja novidade, boas novas, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Todos digam amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana.